Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco às 9h30 da noite o Vasco vai enfrentar o Inter Miami pelo amistoso disputado lá na Flórida. Vamos falar desse jogo, as prováveis escalações do Vasco, Orejano fora da partida. Vamos falar aqui da contratação do goleiro Léo Jardim, que está a um passo de ser oficializada pelo clube. O jogador, inclusive, já é aguardado no Rio de Janeiro. Vamos falar de dois jogadores. Um Vasco foi atrás dele, o outro foi oferecido ao nosso clube. Fique até o final para você entender essas situações. Mas antes, já vai deixando o like, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Valeu sempre a galera que está acompanhando aí, sempre assistindo nossos vídeos aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar o Inter Miami aí, fazendo seu último compromisso lá na Flórida, né? O último amistoso do Vasco nessa temporada, antes de voltar a jogar o Campeonato Carioca com o seu elenco principal. O Vasco que perdeu para o River Plate por 3-0, volta a jogar hoje às 9h30, jogo com transmissão somente da Cazé TV. A ESPN e Star Plus não confirmaram a transmissão da partida, portanto, vamos todo mundo assistir no YouTube, né, cara? Torcendo bastante por uma vitória do Vascão, né? O Vasco precisa vencer, dar uma resposta positiva após a derrota caçapante contra o River Plate. A gente espera que o Vasco consiga jogar bem, que o Maurício Barbieri tenha corrigido alguns erros, porém a escalação do Vasco deverá ser muito parecida com o time que entrou em campo contra o River Plate. Havia uma grande expectativa da entrada dos reforços que ficaram no banco de reservas no time titular nesse jogo contra o Inter Miami. Infelizmente, vamos ter a baixa do Orejano. O jogador sentiu uma lesão e foi cortado do amistoso contra o Inter Miami. Com certeza será reavaliado assim que o Vasco retornar ao Brasil. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo aí com o Alexander. Havia a expectativa do Ivan ser o goleiro titular. O Mita Rodrigues mantido na lateral direita, Miranda e Léo Pelé e Lucas Piton. Esse será o sistema defensivo do Vasco. Mais à frente, Jair ou Zé Gabriel, ainda tem essa dúvida. O torcedor espera que o Jair seja o titular no jogo de hoje. Infelizmente, o Maurício Barbieri vai cometer o mesmo erro do último jogo contra o River Plate em manter o Figueiredo como volante e o Nenê mais à frente como meia de criação. A gente também vivia a expectativa da entrada do Alex Teixeira no time titular. No ataque, Eric Marcos, que vai jogar mais uma vez como titular. Infelizmente, o Orejano teve a lesão e vai ficar de fora do amistoso. Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse será o provável Vasco. O Inter Miami deverá entrar em campo e com o que tem de melhor, exceto aí o atacante Joseph Martins, que muito possivelmente não jogará na partida de hoje, já que ele foi contratado durante essa semana. E o Inter Miami deverá entrar em campo aí com o Calender, goleiro, a zaga com Mabica e Low, McVeigh na lateral esquerda e Edin na lateral direita. No campo, Gregory, Giamota e Pozuelo, Taylor, Laster e também o Leonardo Campana. Esse será o provável Inter Miami que enfrentará o Vasco. Caso aconteça alguma surpresa e o Joseph Martins vá para a partida, muito possivelmente ele pode ser titular aí no lugar do Campana. Será um jogo muito difícil para o Vasco, o Inter Miami entrando aí com o que tem de melhor dentro de campo, né? O Vasco com alguns problemas, né? A gente esperava ver mais minutos do Orejano hoje, né? Infelizmente teve essa lesão e vai ficar de fora. E o garoto Eric Marcos vai ser mantido aí no time titular do Vasco. Você olha a escalação do Vasco, uma escalação que a certo ponto não agrada tanto o torcedor vascaíno, mas é o que temos, né, cara? Infelizmente o Vasco demorou muito para contratar jogadores, né? A gente falou muito disso aqui no nosso canal. Perdeu o mês de novembro todinho. Talvez se tivesse sido mais eficiente, mais rápido, no mercado teria contratado muitos outros jogadores antes do previsto e já estaria praticamente com boa parte do elenco já para esses amistosos aí, o elenco com talvez um maior entrosamento, né? Mas é o que temos para hoje. O Vasco vai entrar em campo com esse time aí e torcemos para uma boa vitória do Vasco. Na minha opinião, cara, vai ser um jogo difícil, muito difícil para o Vasco. 2-1 Vasco hoje, 2 gols do Pedro Raul. Deixa aí nos comentários aí o que você acha dessa partida, se você acredita numa boa vitória do Vasco. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar essa partida aí, Vasco e Inter Miami. Ativa o sininho e se inscreve aí no canal. Bom, pessoal, o Vasco fez uma proposta aí para renovar o contrato do garoto Marlon Gomes, que está atualmente servindo na seleção sub-20 do Brasil. Ciente da grande valorização do jogador, o Vasco fez uma proposta de renovação pelo meia nos últimos dias. A situação será tratada intensamente após aí o Sul-Americano sub-20, onde o jogador já estreou com a camisa da seleção, inclusive foi o melhor jogador da partida.
Jogador que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2024, o Vasco muito possivelmente deverá tentar renovar até dezembro de 2025, para afastar também o interesse de outros times, né? Times talvez aqui do Brasil e também do exterior, porque esse sul-americano sub-20 é muito atrativo aí para os olheiros, cara. Os times grandes da Europa todos estão de olho aí nos jovens jogadores daqui da América do Sul. Muitos jogadores saem daqui da América do Sul, muito jovens, para brilharem lá no futebol estrangeiro, e muitos deles jogam esse campeonato sul-americano sub-20, logo após fazer boas partidas, sempre é vendido para algum clube europeu. E esses jogadores às vezes se destacam bastante na Europa e acaba que aqui no Brasil ele vira um desconhecido total, né? Mas são jogadores que sempre passam pela seleção sub-20. O Vasco tem que ficar de olho aí no interesse de vários clubes europeus que com certeza vão vir atrás aí do Marlon Gomes. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa renovação de contrato que o Vasco pretende fazer aí com o garoto que está na seleção. Bom, pessoal, ontem que surgiu as informações aí do acerto do Vasco com o Léo Jardim, né? O goleiro já é aguardado na próxima semana no Brasil para fechar o contrato com o Vasco e ser anunciado oficialmente. O jogador de 27 anos estava no Lille da França, onde já foi campeão do campeonato francês, um campeonato aí que sempre tem um PSG reinando, né? O Lille já se intrometeu aí no meio, foi campeão, e o goleiro titular era o Léo Jardim. Com certeza ele chega aí no Vasco com um degrau acima do Ivan, né, cara? Chega para ser o titular da temporada. Goleiro bem desconhecido aqui no futebol brasileiro, né? Saiu muito jovem do Grêmio, foi para o futebol português, onde atuou no Boa Vista e no Rio Ave, antes de chegar ao Lille da França, e agora retorna ao Brasil para ser jogador do Vasco. Como eu disse, ele já é aguardado na semana que vem para ser novo jogador do Vasco, o Vasco oficializar essa contratação. Inclusive o pai do atleta já até está seguindo o Vasco aí nas redes sociais. Continuando aí falando do mercado da bola, o zagueiro André Linhares, jogador do Milionários da Colômbia e da seleção da Colômbia, teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco segue em busca de um zagueiro aí que atua pelo lado direito, e esse jogador de 25 anos teria sido oferecido ao Vasco através de um intermediário que tem boas relações com clubes brasileiros. Jogador que tem um valor de mercado de aproximadamente 2 milhões de euros, convertidos em reais, um pouco mais de 11 milhões de reais. O jogador é um dos destaques aí do futebol colombiano. Vale ressaltar que o Milionários esteve pertinho do Vasco ali, né? Eles jogaram também contra o River Plate, perderam por 2-0 nos amistosos lá na Flórida, e o Vasco deve talvez ter analisado alguma coisa desse jogador, né? Mas ele foi oferecido por meio de um intermediário. E agora pode ser que o Vasco analise essa possível contratação. Jogador que nunca atuou fora do futebol colombiano, pode estar vendo essa oportunidade como muito positiva de atuar no Vasco, né? Vamos torcer para que dê tudo certo. Parece ser um zagueiro muito promissor, apesar de ter 25 anos, né? Não é nenhum jovenzinho e também não é nenhum jogador tão velho, né? Ele tem 25 anos, a idade boa, que já tem alguma rodagem, né? Já joga na seleção da Colômbia, é o capitão do Milionários. Com certeza seria um jogador interessante, muito melhor do que o Miranda e o Ulisses, por exemplo. Vamos ver se o Vasco vai intensificar aí, quem sabe, o interesse nesse zagueiro. Deixe nos comentários o que você acha dessa possível contratação, xerifão colombiano no Vasco. Já pensou? Bom, mas certeza mesmo foi de que o Vasco sondou aí o meio atacante argentino Papu Gomes, jogador atualmente no Sevilha, campeão do mundo pela Argentina, teve aí o seu nome ventilado no Vasco. O Vasco teria feito uma sondagem pelo argentino, de acordo com o jornalista Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos, porém não houve um acerto financeiro entre as partes. O clube segue em busca por um jogador desse nível para a função de armação, de acordo com as informações aí do canal Atenção Vascaínos. O Papu Gomes seria uma baita contratação, já que ele está muito mal lá no Sevilha. O Sevilha está brigando contra o rebaixamento lá no futebol espanhol. Seria uma vinda facilitada dele ao futebol sul-americano, e principalmente no Vasco, né? Só que, infelizmente, nem o jogador e nem o Sevilha desejam essa negociação nesse momento. Pode ser que talvez, ao término da temporada, ele reveja essa possibilidade. Só que o Vasco precisa de um camisa 10 para ontem. Não sei se o Vasco vai esperar tanto tempo assim para fazer uma nova investida e tentar contratar o Papu Gomes. Jogador que, apesar de ter 34 anos, eu acredito que ainda tem algum mercado no futebol europeu. Clubes menores da Espanha, da Itália, com certeza vão demonstrar interesse nesse jogador. O Vasco segue monitorando o mercado, o Vasco segue em busca de vários meias, já tentou diversos nomes, a gente já falou de vários nomes aqui no nosso canal, desde lá do término da Série B, quando começou a especulação do Terans. Mais recentemente, o Rames Rodrigues,
Franco Fagundes, também aí o Reynoso, jogador que está atualmente nos Estados Unidos, e por aí vai, cara. Tem muitos jogadores que o Vasco tentou, e agora o último foi o Papo Gomes, não houve um acerto. A 777 Partners está disposta, sim, a liberar uma boa quantia de grana para o Vasco ir atrás desse jogador. Quer ver esse atleta no Vasco, quer ver um jogador referência. Infelizmente, o Vasco está tendo grandes dificuldades no mercado. Deixe aí nos comentários o que você achou do Vasco indo atrás do Papo Gomes. Com certeza, cara, seria uma baita contratação, tinha tudo para deitar aqui no futebol brasileiro. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Inter Miami. Inter Miami e o Vasco. O jogo é fora de casa, a gente confia na boa vitória do Vasco. Na minha opinião, 2-1 Vascão, 2 gols do Pedro Raul. Tamo junto, forte abraço e é nóis.